Oi gente, bom dia, estamos aqui para mais um dia de estudos. Hoje nós continuaremos a falar sobre ligações químicas, ok? Mas antes disso eu vou dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, tranquilo, tenha um estojo contendo lápis, borracha e tenha ao seu lado também um livro de ciências e o seu caderno para vocês fazerem as anotações, ok? Hoje nós iremos abordar as ligações metálicas. Okay? Trata-se de uma forma como os átomos de um elemento metálico interagem entre si, o que origina diversas propriedades importantes, como a maleabilidade e a ductibilidade. Esse tipo de ligação acontece entre metais, que englobam os elementos da família 1A, que são os metais alcalinos, 2A, que são os metais alcalinos terrosos, e os metais de transição, ok? Que ficam na tabela periódica, formando o que chamamos de ligas metálicas. A característica diferencial em relação aos demais tipos de ligação é a movimentação dos elétrons, o que explica o fato de os materiais metálicos no estado sólido serem ótimos condutores elétricos e térmicos. Além disso, as ligas metálicas possuem alto ponto de fusão e ebulição, ductilidade e maleabilidade e brilho são exemplos das ligas metálicas. Aqui são exemplos de ligações metálicas. O aço, ele é derivado do ferro e do carbono. O bronze é do cobre e do estânio. Latão é do cobre e do zinco, né? A ligação entre esses dois elementos químicos. E o ouro é a ligação do ouro mais o cobre ou prata, ok? Então, assim, as características gerais dos metais é que eles são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, né? Eles são brilhantes, eles apresentam pontos de fusão e de ebulição, apresentam em geral uma cor prateada, com exceção do ouro, que é dourado, e do cobre, que é avermelhado. Os metais puros são formados por aglomerados de átomos de um único elemento químico, denominados de retículos cristalinos. E os princípios da ligação metálica são os retículos cristalinos que formam os metais. Na verdade, na ligação metálica, os retículos cristalinos que formam os metais são, na verdade, um aglomerado iônico, que é composto apenas por cátion e elétrons, ok? Para vocês relembrarem o que é os cátion, um íon cátion é quando o átomo ele perde elétrons, né? E no seu núcleo fica mais prótons, mais cargas elétricas, por isso que é chamado de cátion, íon cátion. Os elétrons presentes na camada de valência dos átomos do metal são deslocalizados, ou seja, eles saem da camada de valência, da última camada, fazendo com que o átomo se torne um cátion, deficiente em elétron. E eu citei eu citei a palavra maleabilidade. E o que é essa propriedade dos metais, maleabilidade? Por meio de um metal é possível produzir chapas de diversas espessuras e lâminas. É graças a essa propriedade dos metais que podemos construir diversos objetos, como facas e espadas. E a condutibilidade, os metais de uma forma geral são bons condutores de corrente elétrica e calor. Quando o metal qualquer está em contato com a fonte de calor ou com a fonte elétrica, ele é capaz de conduzi-los. Por exemplo, você pega uma panela está ali no fogo, uma panela, né, de alumínio, você a coloca no fogo. Obviamente, quando você for pegar na panela, se você não tiver com nada em mãos para proteger a mão de vocês vão queimar a mão. Por quê? Porque aquele alumínio, ele passou o calor, né? Então, eles são condutores de fonte de calor ou de energia. E o que é ductibilidade? É por meio do metal que podemos produzir fios, né? A utilização de um metal na forma de fios facilita a sua utilização, principalmente em relação à condutibilidade elétrica. E aqui está um pequeno resumo para vocês.
porque eu vou dizer o que é ligação química, né? Interação entre átomos que busca estabilidade eletrônica. Os tipos de ligações são iônica, covalentes e metálicas. Regra do octeto define que, para um átomo ficar estável, ele deve ter sua camada de valência 8 elétrons. E aqui tem um exercíciozinho básico que fala assim: para que os átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual ao de gás nobre, é necessário que, aqui está os dados, né, dos números atômicos, do enxofre e do potássio, que é 16 e 19. Aí diz assim, letra A, o enxofre recebe 2 elétrons e que o potássio receba 7 elétrons. O enxofre ceda 6 elétrons e que o potássio receba 7 elétrons. O enxofre ceda 2 elétrons e que o potássio ceda 1. O enxofre receba 6 elétrons e que o potássio ceda 1. O enxofre receba 2 elétrons e que o potássio ceda 1. Visto que o enxofre se encontra na família 6A ou 16 na tabela periódica, obedecendo à regra do octeto, ele precisa adquirir 2 elétrons, né? Porque ele tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então, ele só precisa receber 2 elétrons, para assim ter 8 na sua camada de valência. Já o potássio, que pertence à primeira família da tabela periódica, a 1A ou família do hidrogênio, para ter sua camada de valência, a configuração de gás nobre, ele precisa perder um elétron, combinando 2 elétrons de potássio com um átomo de enxofre. Podemos estabelecer uma ligação iônica em que ambos os elementos encontram-se eletricamente estáveis. Então, a correta é o item E, que o enxofre lhe receba 2 elétrons e o potássio ceda 1 elétron. Ok, galera? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós hoje concluímos todo o capítulo em relação a ligações químicas. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acessar nosso site www.escolapequenoespaço.com.br e lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo e vocês podem assistir os vídeos quantas vezes vocês quiserem. Não esqueça, gente, de acessar a nossa agenda eletrônica, porque lá é postado diariamente as atividades de vocês, ok? Eu espero vocês na próxima aula e que vocês tenham um bom dia de estudos.